Shalom lekulam, shalom tzadikim, seja bem-vindo a mais um kolel de todas as nossas quartas-feiras e um kolel que antecede o dia de Shavuot. Estamos aí próximo da festa de Shavuot, que ocorrerá agora no próximo domingo, e de sábado para domingo estaremos reunidos aqui na comunidade, transmitindo ao vivo a nossa madrugada de estudos, de preces, de alegria, esse dia que comemora o recebimento da Torá no Har Sinai, no Horev, no Monte Sinai, por Moshe Rabbeinu, de bendita memória. Hashem nos trouxe a Torá através dele, Hashem nos trouxe um ensinamento, trouxe sua própria identidade dos céus até os nossos corações. Essa Torá que não está longe de nós, não está no céu para que digais, quem vai buscá-la para nós? Que nem está no fundo do mar, como diz Moshe Rabbeinu, para que digas como traremos até aqui, mas esta Torá está na vossa boca, do nosso coração. Esta Torá que recebemos no Sinai, ela é a identidade divina, ela é o reflexo do caráter de Deus, e ela produz em nós o caráter de Hashem, ok? Então, no próximo domingo, no próximo sábado para domingo, estaremos aí celebrando, estudando e terminando com um shacharit festivo. Para você que está assistindo o programa depois da festa de Shavuot, desconsidere os aspectos temporais desse programa que está sendo gravado aí na quarta-feira anterior ao Shavuot. Ok? Mas o tema de hoje é um tema que uma pergunta que me fizeram durante a semana, e eu decidi então trazê-lo a vocês como um ensinamento, base da fé judaica, que é a diferença entre imortalidade e vida eterna. Qual a interpretação rabínica judaica sobre isso? Como o judaísmo lida com essa questão, ok? De onde vem a crença judaica? Por que ela é assim? E como ele é os mais diversos grupos judaicos da atualidade do judaísmo rabínico acreditam, ok? E as outras religiões, enfim, vamos falar um pouquinho de como isso é visto nas demais religiões. Vida eterna e imortalidade da alma. Vamos começar sobre a imortalidade. Imortalidade é um conceito de algo que não morre, ok? Não morre jamais. Ou seja, o homem continua vivo para sempre, de uma forma ou de outra. De acordo com os escritos de Bereshit, na Torá, de Gênesis, o homem era imortal no Éden, mas usufruía de uma imortalidade condicionada, baseada na árvore da vida. A árvore da vida que trazia a imortalidade ao homem, ok? Por isso, quando Hashem levou o homem para o exílio, além dos limites do Gan Eden, foi dito para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre, ok? Esse é um ato de misericórdia de Hashem para com a humanidade, porque se o homem vivesse para sempre, ele não teria condições de fazer techuvá. Então, a ideia de que o homem morreria é uma forma de Hashem possibilitar ao homem
uma techuvá, o retorno, o arrependimento, a devolução de sua condição edênica, a devolver a ele a sua imagem divina e promover nele aquilo que nós chamamos de Geulah, a redenção, ou seja, devolver a ele sua verdadeira identidade. Mas a imortalidade, ela é vista nas mais variadas religiões, como mais especificamente relacionada ao que as pessoas conhecem como imortalidade da alma. Ou seja, e o que seja isso? A ideia da imortalidade da alma, ela está presente na cultura grega, na cultura egípcia, na cultura suméria, na cultura dos povos pré-americanos, aqui entre os incas, os maias, os astecas. As mais variadas religiões, elas acreditam nessa ideia da imortalidade da alma, e que consiste em o homem permanecer vivo após seu corpo se desfazer, ou seja, após ele morrer. Nessa interpretação, nós não somos seres carnais, não somos seres físicos, seríamos seres espirituais que habitam num corpo físico, onde o corpo físico é a mera casca de nossa verdadeira essência. Dentro dessa concepção, o homem morre enquanto carne, mas permanece vivo enquanto alma. E a alma, dentro dessa teoria, ela não é a pessoa em si, como a gente encontra lá na Bíblia. A alma seria uma entidade etérea, uma entidade abstrata, que é o que realmente seríamos. E que essa alma enxerga o mundo pela janela de nossos sentidos, e ela está limitada ao corpo. E ela sai do corpo após o homem morrer, e ela vai então para algum lugar, ok? De acordo com cada cultura, ela vai para algum lugar, mas ela continua viva, porque a alma não morre para essa teoria. Contudo, vida eterna não representa necessariamente a imortalidade da alma, ou a imortalidade humana. Vida eterna, dentro da fé judaica, ela é amplamente relacionada com a ressurreição dos mortos, ou seja, a vida eterna, ela é conquistada, adquirida após o que nós chamamos de Tehiyat HaMetim. Tehiyat HaMetim é a ressurreição dos mortos. E há menção da ressurreição dos mortos no Tanar, a palavra dos profetas, e essa ressurreição, ela se daria tanto para os tzadikim quanto para os ímpios. Ambos teriam parte na ressurreição dos mortos e, uma vez ressuscitados, seriam julgados de acordo com as suas obras para ganharem então a vida eterna ou serem apagados, destruídos e simplesmente deixarem de existir. Ok? Toda a essência divina vem de Hashem, tudo vem de Deus e o fôlego de vida volta para Deus, um fôlego que é algo impessoal, ou seja, uma energia vital, retorna para Deus, continua vindo da fonte, ok? Mas a pessoa em si, ela enquanto ser, ela deixa de existir. Essa é a ideia da ressurreição. Contudo, nos dias de hoje, esse entendimento é multi-interpretativo. Então nós vamos ler alguma coisa na Bíblia, vamos ler alguma coisa na literatura rabínica, vamos entender como o judaísmo enxerga essa questão. Ok? Primeiramente eu quero recorrer aos 13 princípios da fé judaica, que foi elaborado por Moshe ben Maimônides, Moshe filho de Maimon, talvez o maior teorizador do judaísmo que nós conhecemos hoje.
ele viveu no século XII, e ele é para o judaísmo o que talvez Agostinho ou São Tomás de Aquino, como os cristãos acreditam, foi para o cristianismo. Ele era filósofo, intérprete da Torá, foi quem inventariou os 613 mandamentos da Torá, quem escreveu o Sefer HaMitzvot, onde ele comenta brevemente cada um dos 613 mandamentos, e do Mishneh Torah, a grande obra dele, uma obra enciclopédica, onde ele esmiuça a interpretação desses mandamentos de forma exaustiva, levando a um compêndio de 14 volumes, chamado Mishneh Torah, a repetição da Torá. Esse mesmo Maimônides, ou Rambam, não confundir com o Ramban, que é Narmânides, com N, mas sim com M, Rambam, ele é um autor de vários livros, entre eles um livro chamado A Introdução à Mishnah, onde ele faz um breve relato sobre o tratado de Sanhedrin, no Talmud, e fala da relação do homem com a imortalidade ou com a vida eterna, e apresenta 4 teorias judaicas de seu tempo sobre esse assunto. E ele diz, no seu livro, A Introdução à Mishnah, que havia 4 crenças que eram adotadas por diferentes grupos judaicos em seu tempo. Uma das crenças sobre a morte, a vida após a morte, é de que o homem morre e vai para o Gan Eden. Ou seja, seu corpo se desfaz e sua alma, aquele ser espiritual que habita dentro do corpo, vai para o Gan Eden ou para o Sheol. O Gan Eden é uma ideia de céu, ok? É uma versão do céu, uma versão judaica do céu, embora Gan Eden, de fato, seja o jardim do Éden lá de Gênesis, ok? E o Gan Eden também é uma referência ao Olam Rabá, tá? Porém, para essa linha interpretativa e filosófica, o Gan Eden é o paraíso para onde vão as almas puras. E o Sheol, que seria o mundo dos mortos, o submundo dos mortos, para onde iriam os ímpios. De qualquer forma, o homem continuaria imortal. A segunda teoria, que é a teoria menos aceita, e que era uma teoria defendida pelos Saduquim, na época do Segundo Templo, os saduceus, é de que a vida se resume apenas a isso aqui. Ou seja, nos foram dados 70 anos ou um pouco mais, e depois disso, desaparecemos. Então, toda a recompensa ou malefício obtido da Torá, ou da nossa relação com Hashem, se dá nesse mundo físico. Essa teoria é praticamente inexistente hoje em dia, e no judaísmo não se fala dela, porque ela é de origem dos saduceus, e o judaísmo de hoje ele é de origem farisaica. Então, dessa forma, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Ok? Bom, a terceira crença é a crença do Gilgul Neshama, ou Gilgul Neshamot, no plural, que é a transmigração da alma. Dentro dessa teoria, que é uma teoria muito aceita em certas vertentes judaicas dos dias atuais, há vertentes ortodoxas, não todos os ortodoxos pensam assim, mas uma vertente específica dentro da ortodoxia judaica acredita que uma pessoa deve cumprir uma missão nesse mundo, e que enquanto ela não terminar de cumprir essa missão nesse mundo, ela volta a viver, ela transmigra para um outro corpo até que ela então finalize sua missão. Dependendo de como ela viva nesse mundo, ela pode
transmigrar para uma condição superior, como um tzadik, como alguém assim, ou ela pode regredir, até mesmo reencarnando como um animal, como um vegetal ou como um mineral. Essa é uma teoria de origem cabalística, não é? E cujas origens são incertas. Mas existe essa crença. É uma crença que existe dentro do judaísmo, mas por ser amplamente popularizada, muita gente pensa que o judaísmo é reencarnacionista. Isso não é verdade. O judaísmo não é reencarnacionista, ou seja, isso não é uma crença generalizada, mas é sim a crença de alguns grupos, ok? Que acreditam nessa teoria da Gilgul Neshama, ou Gilgul Neshamot, a transmigração da alma. E a última, e a mais aceita, e que se tornou parte do credo judaico, vou chamar assim para você entender, parte dos princípios da fé judaica, é a crença na ressurreição dos mortos. Dessas quatro, aqui Maimônides encontrou substância para isso é na ressurreição dos mortos. Ele encontrou base bíblica, embora ele diga que todos as outras três vertentes, na prática, conseguem provar sua teoria de uma forma ou de outra. Mas a teoria que ele defendeu era a teoria da ressurreição dos mortos. E por isso, o 13º princípio da fé judaica, que vem logo após o 12º, que é sobre Mashiach, eu vou ler os dois. Anima amim be'emunah shelema beviat Mashiach ve'alpi sheit mamecha imklo ahakelo bechol yom she'avo. Inclusive é o tema de abertura de todos os nossos programas. Anima amim, eu creio com fé completa na vinda do Mashiach, e ainda que ele possa tardar, eu vou esperá-lo a cada dia. É a ideia de que Mashiach chegará. Para nós, Bnei Mashiach, ele reaparecerá, mas isso não exclui a ideia de que ele virá. 13. Então, nós lemos Anima ami be'emunah shelema shetirye teriat hametim be'et sheyale ratzon emet abore itzibach shemo itale zichero leyad ulenetzach netzarim. Eu creio com fé completa que haverá a ressurreição dos mortos quando for do agrado do Criador, bendito seja o seu nome e exalçada a sua lembrança para sempre. Então, por que eu li os dois textos? Porque para o judaísmo, antes que a ressurreição dos mortos ocorra, Mashiach tem que aparecer. Mashiach virá e ressuscitará os tzadikim, ressuscitará os justos, ressuscitará o povo judeu. E essa ressurreição, que não ocorrerá apenas para o povo judeu, mas para a humanidade como um todo, dará início ao processo do julgamento da humanidade, para que então o reino de Mashiach possa se estabelecer. E também, ao longo do tempo em que Mashiach reinará, ok? Ao longo do tempo em que Mashiach reinará, haverá uma ressurreição prévia dos mortos, segundo lemos, aí vamos falar depois um pouquinho, talvez tenhamos que fazer um segundo programa sobre isso, sobre a ressurreição dos mortos, como ela ocorrerá. O tema hoje é apenas a questão da imortalidade e da vida eterna, que são coisas diferentes. E essa ressurreição serviria para recompensar, então, aqueles que viveram uma vida justa nesse mundo e que são dignos, tornaram-se dignos da herança de herdar o Olam Rabá. Essa é a ideia judaica. E a base disso está no livro do profeta Daniel, que é uma das poucas citações sobre o tema na Bíblia, de fato. A Bíblia tem pouquíssimos elementos que tratam desse assunto, ok? Mas no livro do profeta Daniel,
capítulo 12, verso 2, eu vou ler desde o 1, diz o seguinte: naquele tempo se levantará Mijael, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então tá. Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Número 1. Quem é Mijael aqui nessa profecia? Sabemos que Mijael é uma referência a uma figura angelical que aparece nos textos bíblicos. É um anjo dentro das teorias mais místicas do judaísmo. Mas aqui nossos sábios dizem que é uma referência a Mashiach. Não que Mashiach seja o anjo Mijael, mas Mijael significa aquele que é como Deus, aquele que representaria a majestade divina no nosso meio. Então, que aqui não seria uma referência a anjo Miguel, mas sim ao Mashiach. Se levantará Mijael, o grande príncipe, Mashiach, que se levanta a favor dos filhos de seu povo. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, haverá uma angústia, essa angústia é o que lá no Apocalipse vai citar, no livro da Revelação, já dentro dos escritos do assim chamado Novo Testamento. Yohanan vai falar sobre isso, vai falar sobre a guerra do Har Megiddo, ou Megidon, que é o cerco das nações em torno de Jerusalém, assunto que a gente pode aprofundar num outro momento e que é citado no livro do profeta Zacarias. Ok? Haverá uma angústia, Jacó estará sobre angústia, os habitantes de Jerusalém estarão sobre angústia. Quando então o anjo Mijael, aqui falado, alguns atribuem isso a Mashiach, enfim, livrará o seu povo, todo aquele que for achado no livro. Então nós aqui vemos uma citação do livro. Também há uma citação do livro na Torá. Na Torá fala Moshe Rabbeinu conversando com Hashem sobre o povo, que o povo estava fazendo, e aí ele fala para Hashem assim: risca o meu nome do teu livro. Então esse livro seria uma lista, né? Uma lista das pessoas que estariam consideradas aptas para serem livres dessas questões aparecidas aqui, dessa tribulação de Jacó, vamos dizer assim, dessa angústia de Jacó, e que teriam parte no Olam Rabá. Ainda são informações um pouco quebradas, informações ainda não totalmente explicadas. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, uma palavra que me chama a atenção aqui é que ele fala que muitos dos que dormem, muitos do que dormem no céu, no pó da terra, ressuscitarão. Ele não fala exatamente todos. Ele fala muitos, e não todos. Eu quero, vamos ver se a gente acha aqui o texto em hebraico. Não vai trazer aqui. Mas ok, aqui fala muitos do que dormem no pó. Vamos ver aqui, britânica.
aqui. Vai dizer o seguinte. Uraviim mi eneshei adimot afar ve'akitso ale lechaye olam. Então, Aravim, nesse caso não é de tarde, né? Reviim, muitos das pessoas que morrem, que dormem, desculpa, ve'ashnei, que morrem, Adamot afar, no pó da terra, ok? Adimat afar, no pó da terra, ve'akitsu ele lechai olam, ressuscitarão para a vida eterna. Hayolam, vida eterna, diferente de Almevet, que ou Elmevot, que é imortalidade, ou seja, não morrer ou ter uma vida eterna. A vida eterna é, de acordo com Daniel, uma consequência, ok? Uma consequência da ressurreição dos mortos. E aqui não fala todos, aqui fala muitos dos que dormem no pó ressuscitarão. Versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas eternamente. Então ele fala aqui de novo de eternidade. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas eternamente. Então, ele fala de diferentes, inclusive, estágios após a ressurreição dos mortos. Os que forem sábios, os que muito conduzem à justiça. Então, está falando aqui que mais importante do que ter uma vida apta para receber o Olam Rabá, é preciso também cumprir o papel do Tikkun Olam nesse mundo. Levar as pessoas também a esse Olam Rabá, a tornarem-se meritórias, a obterem méritos para isso. E isso se dá a partir de um conceito que nós chamamos de Tikkun Neshama, a restauração da alma, a retificação da alma humana, a retificação da personalidade humana, a retificação da essência divina que o homem tinha no Éden. Portanto, o nosso papel, antes de mais nada, é levar às pessoas o conhecimento do verdadeiro Deus, independente do que virá depois, do seu aprendizado posterior, mas, essencialmente, conhecer o verdadeiro Deus. Tirar as pessoas da mentira, da idolatria e trazê-las para a verdade do Hashem Echad, a verdade do Deus único. Essa é a missão, a principal missão do nosso movimento, da nossa comunidade, levar o conhecimento do verdadeiro Deus às nações e tirá-los da idolatria. A idolatria de toda a espécie. E aí nós temos feito vários vídeos sobre isso, continuaremos a fazer, seja no Kolel, no Shiur, nas meditações de Shabbat, nas meditações da Parashiot e nos nossos Shiurim de Shabbat. Também continuaremos falando sobre isso. Mas aqui fala então que haverá uma ressurreição, haverá ressurreição para ímpios e tzadikim, de acordo com o que está escrito aqui, e fala de muitos. Logo, não é algo que englobe toda a humanidade. Então, é difícil da gente estabelecer aqui especulações a esse respeito, mas talvez Hashem não ressuscite todas as pessoas, sei lá, porque elas cumpriram o seu papel nesse mundo e não carecem de ser julgadas. Bom, enfim, as teorias são muitas a esse respeito. O fato é que aqui fala
de muitos. Isso coincide com o que diz Rambam. Bom, vamos ver como é que a imortalidade da alma ela é vista nas mais diferentes posições. Bom, vamos ver aqui. Nós temos vamos ver no judaísmo e vamos ver primeiro aqui no cristianismo. Cristianismo e as suas diferentes vertentes. Os cristãos afirmam que Adão e Eva, perderam a imortalidade física para si e para todos os descendentes após comerem do fruto, proibido, embora essa incorruptibilidade inicial da estrutura corpórea do homem era uma condição sobrenatural. Segundo o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, os tzadikim, os justos e os ímpios aguardam a ressurreição em divisões separadas do que eles chamam de inferno. Um ensinamento que pode ter sido influenciado pela parábola de Jesus sobre o Lázaro e o rico, e Dives. Os cristãos creem que cada pessoa que crê no Cristo será ressuscitada. Passagens bíblicas são interpretadas como ensinando que o corpo ressuscitará e será como o corpo presente, seja físico, mais uma deteriorização renovada de um corpo físico ou espiritual. Imagens específicas da ressurreição em forma imortal são encontradas nas cartas paulinas. Bom, então o cristianismo crê na imortalidade da alma. E qual é a origem disso? Nas palavras de Agostinho, de Santo Agostinho para os católicos, cristianismo é platonismo para os leigos. Ou seja, boa parte daquilo que os cristãos acreditam veio de sua influência greco-romana. Já que ao longo dos séculos, principalmente no quarto século em diante, aquele movimento já, depois de 400 anos quase, aquele movimento fundado pelo Rav Yeshua, que não tinha nada de cristianismo, o movimento judaico, havia dado lugar a muitos de fora que trouxeram diferentes teorias, até que no quarto século esse movimento foi chamado de cristianismo e transformado na Igreja Romana, no sentido de unificar o império. Mas a vertente que foi acreditada foi a vertente que mais se assemelhava, que mais coadunava com o mundo grego da época, para que essa religião pudesse se tornar popular. Bom, daí nos diferentes segmentos cristãos, nós vemos diferentes teorias sobre isso. Então, por exemplo, os mormons, eles são pré-existencialistas. Eles acreditam que o homem vivia já antes de nascer. Então, ele nasce, vive como ser humano, após morrer, ele vai para o mundo espiritual, ok? Depois ele passa pela ressurreição, depois ele vai para o julgamento final, e aí ele tem 3 estágios para onde ele pode ir, que é o reino celestial, o reino terreno e o reino telestial, ou seja, um reino intermediário. Então, os mormons, eles falam dessa tripla condição do homem após a morte, mas na condição de alma ainda. O movimento, por exemplo, dos chamados Testemunhos de Jeová, eu estou falando isso com todo respeito a todas as religiões, porque esse programa é só sobre as diferentes teorias, tá? Eles acreditam que acreditam que a palavra alma, nefesh, ou psique, utilizada na Bíblia, é uma pessoa. Um animal, ou a vida de uma pessoa, animal, usufrui, assim a alma não é parte do homem, mas é o próprio homem. Ok? Cada movimento acaba encontrando sua própria posição. Outras crenças cristãs, a doutrina da imortalidade é condicional à alma humana, é considerada naturalmente mortal
e que a imortalidade concedida por Deus como dom. A doutrina da opinião minoritária e significativa do evangélico é que, crescido dentro do evangelismo nos últimos anos, algumas denominações sustentam a doutrina da regeneração batismal, também acreditam em um terceiro reino chamado limbo, foi criado por Leão VI, essa ideia, o Papa Leão VI, que é o destino final das almas que não foram batizadas e que têm sido inocentes de pecados mortais. As almas do limbo incluem bebês não batizados, aqueles que vieram virtuosamente, mas nunca foram expostos ao cristianismo em suas vidas. Cientistas cristãos acreditam que o pecado trouxe a morte e que a morte vai ser superada com a supressão do pecado. Bom, outras religiões. Hinduísmo. Os hindus acreditam que uma alma imortal reencarna após sua morte. De acordo com o hinduísmo, as pessoas repetem o processo da vida, morte e renascimento de um ciclo chamado samsara. Eles vivem a vida de boa índole, seu karma, a melhora de sua estadia na próxima vida será maior ou inversamente menor se eles em suas vidas viverem de forma má. Eventualmente, depois de muitas vidas de aperfeiçoar o seu karma, a alma se liberta do ciclo da vida e vai para uma felicidade perpétua. Então eles acreditam na regeneração ou na degeneração da alma através dos vários renascimentos até que a alma ascenda à sua condição eterna. Islamismo. Os muçulmanos acreditam que todos têm uma alma imortal e que continuará a viver após a morte. A alma sofre correção no Jahannam, ou inferno, e se ela tem levado uma vida má, mais uma vez essa correção é feita e a alma é admitida no Jannat, paraíso. E as almas cometem pecados imperdoáveis, nunca saem do inferno. É a teoria do céu e do inferno. Devemos lembrar que o profeta Mohammed, ele criou o islamismo a partir das duas religiões que existiram antes dele, com o qual ele teve contato, que é o cristianismo e o judaísmo. É a religião mais tardia das três religiões, principais religiões do mundo, vamos dizer assim, ocidental, e há elementos do cristianismo e do judaísmo dentro da fé islâmica. De novo, com todo o respeito a cada religião, apenas dando o parecer de cada uma delas. Do taoísmo, as crenças taoístas do Xiuli Xing Edan incluem um homem que pode alcançar a imortalidade para se tornar uma pessoa iluminada, ou um Xian. Henry Maspero notou que muitas academias do taoísmo funcionaram como uma escola do pensamento focado na busca pela imortalidade. Isabelle Rubinet afirma que o taoísmo é a melhor entendida como um modo de vida e como uma religião, do que como uma religião, e que seus adeptos se aproximam da visão do taoísmo dos historiadores. Ou seja, eles também acreditam no aperfeiçoamento da alma. No shintoísmo, os shintoístas alegam que os seres vivos e não vivos são enviados ao mundo subterrâneo de Yomi, sendo que poderá perder seu corpo, mas não sua alma. Ou seja, o shintoísmo acredita que todos os corpos terrestres, sejam eles vivos ou brutos, microfone, pedra, madeira, livro, todos esses objetos têm alma, ok? E que eles ganham ou perdem esse status de alma e que todas são parte de uma alma celestial. No zoroastrismo, os zoroastrismo acreditam que no quarto dia após a morte, a alma humana deixa o corpo e o corpo permanece como uma concha vazia. As almas iriam para o céu ou o inferno, e esses conceitos de vida após a morte do zoroastrismo podem ter sido influenciados pelas religiões abrâmicas, já que o zoroastrismo é posterior. A palavra imortal é designada a um mês do calendário iraniano, Amordad, perto de junho. No sentido persa imortal, mês de Amordad ou Amertata é comemorado na cultura persa. E para os seus antepassados acreditam que esse mês o anjo da imortalidade conquistou o anjo da morte. Bom, isso aqui tudo eu li aqui na Wikipedia, ok? E apenas um resumo, tá? Um resumo do que as religiões acreditam. Não use a Wikipedia como referência bibliográfica, ela não é, tá?
é apenas uma mera informação, informações que podem ser checadas de forma mais aprofundada. Eu deixei por último a visão judaica sobre o assunto. Nós vamos introduzir apenas o tema e depois nós vamos dar continuidade num próximo programa, ok? O judaísmo afirma que os justos, tzadikim, serão ressuscitados na era messiânica com a vinda de Mashiach. Já falei isso. Para eles, então, será concedida a imortalidade no mundo perfeito, para o tzadikim. Os mortos ímpios, por outro lado, não serão ressuscitados de um modo geral. Esta não é a única crença judaica sobre a vida após a morte. O Tanar não é específico sobre a vida após a morte, pelo menos não para alguns que acreditam assim, pelo que existem grandes diferenças de ponto de vistas e explicações entre os que creem na Bíblia judaica. A Bíblia fala em hebraico Sheol, o submundo para as almas dos mortos se afastam. A doutrina da ressurreição é mencionada explicitamente apenas em Daniel 12, de 1 a 4, que foi o que eu li, embora possa estar implícita em vários outros textos. Mais tarde, o cristianismo reconheceu que haveria ressurreição dos mortos de todos os homens. Está lá em Atos 24, 14 e 15. Também há citações do Rav Yeshua ao longo do assim chamado Novo Testamento. E na literatura intertestamental, ou seja, entre Malaquias e Matiahu, descreve em mais detalhes o que é a experiência dos mortos no Sheol. Então essa literatura é uma literatura considerada apócrifa. Ele está falando do livro dos Macabeus, ele está falando do livro de Enoque, dos outros livros que não foram incluídos no Tanar. Só que é preciso lembrar que nessa época, nós estamos falando da época, por exemplo, dos Macabeus, a filosofia judaica sofreu muita influência grega, ok? Essa influência grega que o judaísmo sofreu nesses 4 séculos que antecederam a destruição do Segundo Templo, influenciaram consideravelmente a interpretação judaica sobre o conceito da alma. Tá? E por isso, por volta do século II antes da Era Comum, ou seja, justamente esse período dos Macabeus, os judeus aceitaram a Torá oral e teriam vindo a acreditar que a ressurreição os aguardava no Sheol. Isso seria em conforto, estaria de acordo com a teoria do que é citado no assim chamado Novo Testamento como o seio de Abraão. Ou, por outro lado, também poderiam ir para o tormento. Bom, vamos ver aqui, nós não temos muito mais tempo, o que é Sheol de fato. De acordo com o hebraico antigo, o hebraico usado na Bíblia, Sheol é uma palavra para túmulo, para cova, para sepultura. E na linguagem dos salmistas, na linguagem dos profetas, nós vemos que o Sheol é utilizado como lugar para onde os mortos vão, ou seja, para o pó da terra. Por exemplo, David Ameller cita no seu salmo, um dos seus salmos, diz o seguinte: não deixarás minha alma no Sheol, e nem que o teu servo veja a corrupção. Corrupção é decomposição. Então, dentro dessa percepção, a alma a qual ele está se referindo é a alma, justamente a alma descrita em Gênesis, que nós vamos ler no outro programa, que é o Nefesh. Nefesh é como todos os seres vivos são chamados em Bereshit, em Gênesis. Todos os seres criados por Deus com fôlego de vida são chamados Nefesh. Do homem, os animais, todos os seres que se movem sobre a terra são chamados Nefesh Hayah, alma vivente. Nesse sentido, a alma não seria um ser que habita dentro de uma pessoa, mas sim a própria pessoa. Quando fala que não deixarás o teu servo ver a corrupção, significa que ele talvez esteja se referindo, e David Ameller faz muito isso, refere-se a Mashiach, e a alma não permanecerá
na corrupção, ou seja, na decomposição, que aguardaria a ressurreição, ou seja, ele ressuscitaria para o Olam Rabá, para o mundo eterno, o mundo vindouro. Ok? O mundo que vem. Porém, isso é interpretado de outra maneira. Após o segundo século, que é esse período intertestamentário, com a influência grega sobre o judaísmo, a palavra Sheol começou a ser interpretada a partir da ideia do Hades. Hades também significa sepultura em grego, mas dentro da filosofia greco-romana, dentro da filosofia grega, então ainda não existia Império Romano, dentro da filosofia grega, nas obras de Homero, como nós vemos na Ilíada e na Odisseia, para onde os guerreiros iam, Hades era o nome de um deus filho de Cronos, irmão de Zeus e irmão do deus dos mares agora, de Poseidon. Irmão de Poseidon, irmão de Zeus. Hades era filho de Cronos. Cronos, o deus Titã, não o deus do Olimpo, que é o deus do tempo, da onde veio todas as coisas. Na metáfora da filosofia grega, esses três deuses, o deus do céu, o deus dos mares e o deus das profundezas, têm esses nomes: Zeus, Poseidon e Hades. Hades, o deus das profundezas. Então, essas profundezas, dentro da filosofia grega, são transformadas no mundo, no submundo dos mortos, para onde os guerreiros iam, não é? Então, nas histórias de Ulisses, na história relatada ali na Ilíada de Homero e na Odisseia também de Homero, o Hades é o mundo para onde vão as almas dos mortos. Moedas eram colocadas nos olhos, antes deles terem seus corpos queimados, e essas moedas deveriam servir para, no mundo espiritual, elas serem dadas para o barqueiro do rio, que o levaria até o mundo dos mortos. Essa teoria influenciaria o judaísmo intertestamentário, como alguns gostam de chamar, esse judaísmo que sofreu a influência grega na época após os profetas. É preciso dizer que durante esse tempo a profecia foi silenciada por quase 400 anos. Tá? Isso estava previsto no livro do profeta Daniel. Essa profecia foi silenciada e os judeus ficaram sem receber a profecia, e então houve ali uma procura pela filosofia. A filosofia, principalmente a filosofia grega, passa a ser estudada pelos judeus. Esse foi um dos motivos que fez com que a sociedade os macabeus chegasse àquela situação que chegou. Então, os macabeus foram os grandes responsáveis pela rededicação do templo, mas boa parte desse vestígio da filosofia grega permaneceu no judaísmo desde então. Então, desde essa época, houve entre alguns grupos judaicos a crença de que a ressurreição não era algo físico, mas que a ressurreição era acordar no mundo das almas. Só que essa ideia não tem origem no Tanar, não tem origem nas escrituras hebraicas, não tem origem na Torá e não é encontrada dentro dos profetas. Outros textos que citaremos em outros estudos vão falar, por exemplo, nas palavras de Shlomo Amelech, lá no livro de Kohelet, Eclesiastes, é dito lá que após o homem morrer, o Ruach, o espírito, volta para Deus. O espírito é algo impessoal. O espírito é uma substância espiritual de origem divina. A energia vital que alimenta todos os seres. E é dito que para o mesmo lugar onde vai o homem, vai o animal. Bom, sabemos que o animal morre e vai para o pó da terra. Também o homem deveria morrer e ir para o pó da terra. Então, se acreditarmos que o homem continua vivo após o pó da terra, teríamos também que atribuir isso aos animais, de acordo com o que diz Shlomo. Então,
é dito que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu, ou seja, a energia vital retorna à sua fonte. Então não há nesse texto embasamento para a ideia de uma alma continuar viva. Alguns outros textos vai falar de que os mortos nada sabem. Se os mortos nada sabem, então é porque realmente as pessoas morrem. Então a ideia de que as pessoas continuam pensando, interagindo, vivendo na condição de espíritos é uma teoria posterior. Porém, a Torá proíbe a consulta aos mortos, o que vai fazer com que muitos acreditem de que, embora proibida, essa consulta seja possível. Contudo, a proibição de consultar ídolos de pedra, ídolos de madeira ou qualquer tipo de ídolos, por outro lado, de acordo com esse pensamento, deveria dizer também que é possível consultar outros ídolos. E na oração do Além do Ve'alken, que nós fazemos todos os Arvit, diz que os goim se prostram diante de deuses que na verdade não são nada. Os ídolos não são nada, os ídolos não passam de ídolos. Quando uma pessoa reza para um ídolo, ela está rezando para si mesma, a pessoa daquele ídolo está rezando para um objeto. Tá? E muitas vezes, enganadas por um espírito de mentira que está nela e que vem muitas vezes da parte de Deus para que creiam na mentira, porque essa é uma forma de Deus julgar a humanidade e estabelecer o equilíbrio nesse mundo. Então, a ideia da imortalidade da alma enquanto vida permanente após o desmanche do corpo, a pessoa continuar viva numa situação espiritual, não é uma ideia oriunda do Tanar. É uma ideia posterior que só foi aceita pelo judaísmo no 2º século antes da Era Comum. E para a gente aprofundar essa questão, nós vamos então para o nosso próximo programa. Na próxima semana, nós retomaremos esse tema, falando mais sobre a imortalidade e a vida eterna, de acordo com o judaísmo e de acordo com aquilo que entendemos. Shalom Sadikim, Shalom Lekulam, e até o nosso próximo encontro.